Olá, olá. Começando mais uma live. Olá. Como eu tenho dito, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Aves do Purunã. Oi, Juliana. Oi, Sheila. Que bom, a Sheila já está aqui. Nós já vamos chamá-la para começar a nossa conversa. Que alegria. Deixa eu ir ligando aqui o computador também para acompanhar os questionamentos. Sheila, minha querida. Oi, Alessandra. Tudo bem com você, minha amiga? Tudo bem? E aí, frio muito por aí? Tá. Hoje até que não tá tanto, mas tá bem mais do que aí, né? Com certeza. Nós já passamos, nós não temos esse inverno do sul, né? Temos uma quadra chuvosa e a nossa quadra vai até junho. E agora estamos no, como a gente chama, o fins d'água, que é um período muito agradável, porque fica muito fresquinho, tem muito vento. Legal, que bom, né? Você tá me ouvindo bem, Sheila? E você está me ouvindo bem? Eu Ou não? acho que se você puder aumentar um pouco Ah, tá. Então eu vou aumentar. isso. Eu acho que tá Pronto, deu certo? com Tá certeza melhor. ouvindo? Tô ouvindo. Tá todo mundo ouvindo aí, pessoal? Nos deem um feedback. Obrigada a todos que entraram aí, sejam todos bem-vindos, todas, todes, todos. Sheila, eu costumo começar a live falando dos números da Covid. E hoje, em especial, teve uma situação que me tirou muito do sério, porque apesar de nós estarmos já com 66.741 irmãos brasileiros mortos por essa doença, de ontem para hoje, 45.305 novos casos. E a gente acompanhou, inclusive no grupo de discussões da Associação dos Professores de Direito Ambiental, da qual a gente faz parte, que o governo federal hoje fez alguns vetos absurdos em relação às populações indígenas, quilombolas, no que tange a acesso à água potável, distribuição de materiais de higiene, limpeza, desinfecção, instalação de UTIs, de leitos hospitalares. E isso é uma coisa que me deixa muito triste. Eu tenho certeza que você também, minha amiga, porque eu te conheço, porque são seres humanos, independente se são indígenas, se são quilombolas, então merecem todo o nosso cuidado, nosso carinho. E os indígenas, em especial, por serem mais vulneráveis às doenças infecto-contagiosas, né? Porque eles têm talvez uma baixa imunidade, aí uma taxa de mortalidade acima da média nacional. Então, essa é uma coisa que hoje me tirou do sério. Tem dias que eu começo as lives meio brava. Hoje é um dia que eu fico muito chateada, muito como brasileira, né? Fico muito triste. E, por sorte, o ministro Barroso tomou uma decisão hoje, mandou instalar barreiras sanitárias para proteger os indígenas, em especial os que estão isolados. Enfim, eu sempre falo dos números da Covid, Sheila, porque eu comecei as lives por conta desse isolamento social que a gente se encontra, porque muitas amigas sozinhas, começando a ficar triste, eu falei, a violência doméstica aumentando, eu pensei, meu Deus, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer é valorizar o protagonismo das mulheres e tentar empoderar cada vez mais as mulheres. E você é um grande exemplo de mulher empoderada. Você que é procuradora do Estado aí no Ceará, e que eu tive a alegria de conhecer graças à APRODAB. Gente, a APRODAB é a Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, da qual a gente faz parte. A Sheila é fundadora, né, Sheila? E, enfim, falei demais já, desculpa, já vou deixar você falar. Pessoal que chegou aí, Anne, a minha mãe, Luiz, muita gente entrou, eu acabei não olhando hoje, mas a gente, fiquem à vontade para fazer os questionamentos e vou deixar você falar, Sheila querida. É, Foi para mim uma grata surpresa quando você disse que você podia conversar comigo, porque você é uma mulher realmente um exemplo na luta socioambiental. E você é mestre, tem 2 mestrados, né?
tem doutorado e é especialista em gestão pública, né? Que é o tema da nossa conversa de hoje. Então, Sheila, eu queria começar a nossa conversa perguntando para você nos ensinar o que são as políticas públicas, para as pessoas entenderem, assim. Normalmente, primeiro eu queria agradecer a você, Alessandra, o convite, né? E registrar da nossa satisfação, todos nós professores de Direito Ambiental, de participarmos da Associação Brasileira de Professores de Direito Ambiental, uma organização não governamental que de longa data vem trabalhando e aprimorando discussões, estudos, teses sobre o direito ambiental, sobre o ensino do direito ambiental, sobre esse novo momento agora de muita discussão, qual será o papel do professor, como o direito ambiental deverá ser inserido nos bancos acadêmicos nesse momento pós-Covid, né? Todas essas são discussões que dizem respeito muito à sociedade, assim como a questão das políticas públicas. Normalmente a gente confunde políticas públicas com a política do governo, que é aquela pauta que muitas vezes o candidato, né, ao cargo no executivo municipal, estadual ou federal, ele apresenta como propostas, vamos dizer, como ideias que seriam, na perspectiva dele, de reverberação junto ao eleitor, como ideias boas que trariam um grande bem-estar e uma proposta de desenvolvimento e distribuição de rendas e oportunidades de trabalho. Mas, na verdade, as políticas públicas elas estão mais voltadas não só àquela ideia específica do gestor se colocar, vamos dizer assim, tornar o seu nome e a sua atuação no executivo como uma publicidade, mas voltada ao bem-estar da população. Por exemplo, nós estamos no momento de Covid, lógico, ninguém imaginava que viveríamos esse momento em 2020, mas nós não vimos nenhum encadeamento de uma política pública emergencial para esse momento. A prova, vamos dizer assim, todo dia temos uma prova diferente. A de hoje foi o veto presidencial. E nós não vimos, e vimos também com esse momento Covid, a ausência de política pública para a saúde. Então, assim, por que os países como a Alemanha, né, houve um sucesso, vamos dizer assim, no sentido do combate, do enfrentamento da pandemia? Porque já tinha um lastro, né, de atuação cotidiana voltada à saúde, em questões de ordem preventiva, sanitária, que essa bagagem que já vinha com a população e já vinha inserida nas ações de saúde, ela foi muito importante. E isso nos faltou muito, né? Nós não temos uma base de saúde, de política pública de saúde, de bom atendimento primário, de atendimento preventivo, em todos os rincões. Nós não temos condições sanitárias, porque na grande maioria dos domicílios brasileiros a gente não tem coleta, aliás, além da maioria, não tem coleta e tratamento de esgoto, né? Nós não temos a oferta da água tratada, o acesso incondicionado a toda a população, e justamente o mantra do Covid é lave as mãos toda hora que tem dúvida, né? E cadê a água para lavar as mãos? Então, a política pública, ela deve ser, como nós vamos ter eleição agora, ela deve ser bem pensada por todos nós, nas propostas de publicidade dos candidatos. Qual vai ser a fundamentação, qual vai ser a ideia daquilo que vai fazer com que a nossa sociedade seja mais justa, com que todos nós possamos vislumbrar uma perspectiva de futuro melhor, com que todos nós possamos, né, ter a alegria e o bem-estar de viver no nosso lugar, na nossa cidade. Então, esse é um desafio já de 2020 em relação às eleições que virão logo mais, né, daqui a pouco já estamos no segundo semestre, agora já em novembro. Sim. E uma outra questão interessante é que a gente precisa pensar, não é só porque somos, né, nós duas e outros um tanto de amigos, que somos professores de direito ambiental,
que a gente fica pensando nas questões ambientais. Mas a questão ambiental, ela tem que ser, vamos dizer assim, interligada, conectada com todas as outras políticas. Então, Perfeito. a política de saúde, ela tem que estar conectada com a questão ambiental. Como assim? Simples. Se existe muito desmatamento, é provável que esse desmatamento venha produzir doenças, porque os insetos, os micro-organismos, os outros animais que possuem os seus vírus, né, que possuem as suas mazelas, eles não terão de viver e vão ter que vir para a cidade. Né? Todas as cidades brasileiras, a gente vive observa cenas inusitadas de pássaros fazendo ninhos em semáforos, né? Aqui a gente vê muito saguins andando nos fios, atravessando avenidas, né? Que é complicado. Do mesmo jeito que para uma pessoa atravessar uma avenida muito movimentada. Por quê? Porque o lugar dele deixou de existir e ele vai ocupar, precisa ocupar um outro espaço. Então, essas questões bem que são relacionadas ao município, o desmatamento de áreas verdes, a ocupação de áreas verdes, o lançamento de efluentes e de lixo, de uma forma geral, nos cursos d'água, tudo isso é uma questão ambiental que está relacionada com a saúde. Então, não adianta só o gestor dizer assim, eu vou ter um posto de saúde 48 horas direto para você. Ótimo, excelente. Mas também essas outras questões precisam acontecer. Né? E aí, relacionado a tudo, na definição do padrão urbanístico da cidade, na questão do incentivo do transporte coletivo, todas essas questões e todas essas políticas, elas estarão direta e indiretamente relacionadas à questão ambiental. Né? Então, é importante que a gente pense isso nesse momento agora de eleição que está se avizinhando, né? Com certeza. Muito mais do que... deveria ser muito mais do que uma pauta de um ou de outro candidato, né? Deveria ser algo que todos nós devemos lutar pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado e pelo desenvolvimento sustentável, né, Sheila? Que é aquela questão do tripé mínimo de sustentabilidade que envolve a economia também, envolve as pessoas também, né? Além da proteção do meio ambiente. Pessoal, quem está chegando aí, obrigada pela presença. Se tiverem comentários ou perguntas a fazer, fiquem à vontade. A gente vai conversando aqui, né, Sheila? Então, as políticas públicas são muito mais do que uma bandeira de um ou outro representante da vez, né? Porque aí é o que vocês, professores do direito ambiental, que foram meus mestres, que eu tenho muita alegria de ser amiga agora, nos ensinam muito isso, né? De que os representantes passam, mas a nação, né? O Estado brasileiro tem que estar forte, né? A Constituição deve ser cumprida, né? E Sheila, na sua visão de especialista, as mulheres elas são mais afetadas ou elas são afetadas de maneira mais gravosa do que os homens quando não há essas políticas públicas consolidadas? Certamente. Né? Se a gente olhar o caso, vamos dizer assim, da formação histórica, né, do Brasil, o contexto social do Brasil, vamos dizer, vamos nem muito longe não, vamos colocar só da independência para cá, né? Vamos à matriz colonial. A gente observa que todo esse padrão, vamos dizer assim, bem patriarcal, patrimonial, ele sempre excluiu a mulher da participação da vida social e da vida política. Né? Evidentemente que toda essa bagagem histórica, ela vem ter reflexos no contexto contemporâneo. Então, nós temos poucas representantes nas casas legislativas, nós temos uma governadora, né, dos 26 estados, é uma representação insignificante, importante, mas insignificante. Então, a ausência das políticas normais de infraestrutura, elas tiram, aliada a todo esse contexto cultural, elas tiram a mulher dessa participação. Né? Então, como trabalhar sem a creche? Né? Como trabalhar sem serviço. E a creche é uma política, então a creche tem que ter uma qualidade, a escola tem que ter uma qualidade, para que a mulher possa, assim como o homem, como todas as pessoas, exercer a sua profissão, galgar o seu espaço e se conduzir, se fazer na sua vida profissional.
não é? Não é assim a vontade masculina, como outrora, que vai definir se vai ser professor, porque a carga é pequena, porque pode estudar um horário e não estudar e não trabalhar o outro. Não se trata disso. O mundo, ele é o mundo hoje, todos nós precisamos pensar, ele é inclusivo para todos os gêneros, para todas as pessoas, de todas as matrizes, de todas as cores e religião. E a inclusão implica a oportunidade. E você só tem a oportunidade se existirem políticas que venham favorecer, sobretudo para que você possa ter uma creche para sua mãe lhe dar a condição de diálogo no exercício profissional e também uma boa escola, para que você possa transformar, né, o seu filho com o aprendizado que você teve. Essa é uma bola de neve num crescendo, que se não acontecer dessa forma, a gente tem esses lapsos que vão, de fato, desfavorecer o crescimento da sociedade, né? Muitas empresas ou empresários acham esquisito ou você pagar um auxílio maternidade. Uhum. Absurdo, a pessoa fica ganhando sem trabalhar, né? Ninguém acha barato, ninguém acha caro pagar uma pessoa para ir para a guerra. Olha a loucura. Mas acha caro pagar uma pessoa para educar uma criança, para cuidar, né? Temos valores que eles precisam ser refletidos. E você estava falando na sustentabilidade, então o desenvolvimento sustentável, ele passa por essas questões, né? Ele passa, não é eu consumir ou produzir só consumir, não, eu tenho que rever a forma de produzir, tenho que rever a forma de consumo e tenho que rever esses valores, senão a gente fica meio capenga, uma coisa funciona e a outra não funciona. E é desarrazoado nós estarmos no século XXI, né? Nós já vivemos, já estamos na primeira década do século XXI e termos exatamente esse atraso relacionado à falta de oportunidades para as mulheres, para os negros, né? os descendentes afrodescendentes e os índios, né? Os homossexuais. Então, tudo isso faz, vamos dizer assim, é o nosso caldeirão social. Todas as pessoas têm que ter suas oportunidades. Então, as políticas, elas desfavorecem a mulher nesse sentido. Agora, nessa pandemia, então, quem ficou mais sacrificado? Né? A mulher trabalhando 5 turnos, vamos dizer assim. Trabalhando remoto, olhando aula remoto de filho, né? Cuidando da casa, cuidando dos outros, alentando, como você está alentando, uma série de amigos que se sentiam isolados e ilhados. Então, assim, fica difícil a gente não entender que a sociedade tem que trabalhar junto, trazendo a mulher para essa colaboração que tem muito a oferecer, né? O olhar feminino, né? O olhar materno, contribui muito para um aprimoramento da sociedade. Falhou? Tivemos uma falha na internet. Oi, querida. Tivemos uma falha aí, mas não chegou a cair, mas deu uma falha aí. Mas você falava, sim, do papel da mulher nesse momento da pandemia e que o trabalho aí quintuplicou, né, Sheila? Realmente, eu admiro muito as minhas amigas que têm filhos e que mantêm o trabalho à distância e que têm que cuidar da casa e dos filhos e de tudo mais, né? E muitas vezes os maridos também com uma situação econômica difícil, né? Então, é um momento realmente de necessidade de muita empatia e de conversa e de tolerância, porque no momento onde se prega tanto ódio, é preciso a gente pregar o amor em todas as suas formas, inclusive o que você falava do respeito ao outro, né? Ao diferente, enfim. Eu queria cumprimentar o Guilherme por vir. O Guilherme está aqui conosco com grande alegria. O Guilherme é o nosso presidente da nossa querida, amada APRODAB, Associação dos Professores Ambientais. Do Direito Ambiental. Coisa boa, né, Sheila? Obrigada, Gui. Obrigada por você estar aqui. Obrigada pelo apoio. Sheila, bom, então eu gostaria de retomar um pouquinho isso do papel das mulheres na gestão pública socioambiental. De fato, pensar na gestão pública assusta um pouco as mulheres, né?
Eu, particularmente, nunca havia pensado nessas questões assim. A gente estuda muito a teoria, né? Como trazer mais as mulheres e como gerar essa sororidade que se fala, que é essa empatia das mulheres. Porque, Sheila, se nós somos 1% da população eleita, é porque nós, mulheres, não estamos votando nas mulheres, não é? Então, como mudar isso? Obrigada, Guilherme. Um beijo, querido. Eu acho, Alessandra, que há muitas vezes, né, são várias facetas desse problema. Existe o aspecto, vamos dizer assim, machista também feminino, né, que vai construindo essa ideia de que, bom, talvez a mulher não esteja apto, preparada para o exercício do cargo eletivo, da casa legislativa, então pode existir essa perspectiva. E a mulher, ela assume muitos encargos. E muitas vezes um tempo de dedicação a uma gestão de uma grande empresa, de uma grande multinacional, de um país, né? Ele vai exigir uma grande abdicação desse cotidiano comum que nos é familiar a todos nós. Muitas vezes nós não dimensionamos. Se você não tem toda essa rede protetora, né, e a compreensão da sua convivência no entorno, então fica muito complicado, porque cada embaraço desse é como se você não conseguisse galgar subir aquele degrau, não é? Então, assim, a pessoa que tem filho e pequeno ou adolescente e não existe essa cooperação em casa, então o que acontece? É um espaço que você vai ter que vencer, porque você tem que conciliar aquele contexto, para daí, então, ir conciliando o seu contexto familiar, doméstico, e mais as perspectivas e as oportunidades da atividade funcional que poderá lhe levar a galgar esses outros espaços, não é? Então, muitas vezes, essas questões elas são difíceis. Então, por exemplo, não é raro a gente ouvir uma amiga dizer assim: é muito chato, eu estou na reunião e o marido, o namorado fica ligando que essa reunião não terminou, o que é isso? Não tem hora? Tudo tem hora para terminar, tem hora para começar e não tem hora para terminar. Então, assim, ninguém questiona isso quando é um homem que está participando dessas reuniões de negócios, né, de atividade, de gestão. Então, existe um contexto cultural em que é como se a mulher pode fazer isso, mas ela tem hora e prazo de validade, né, para voltar e para cumprir a sua agenda doméstica, sem que essa agenda doméstica sofra nenhum prejuízo, segundo os conviventes desse contexto doméstico, né? Existe uma frase muito machista no Ceará, que é engraçada, que representa bem esse domínio masculino sobre o feminino. É quando, por exemplo, a mulher sai para algum lugar, né? Vai fazer uma compra, vai no shopping, e o marido diz: tá, eu chego 6 horas em casa, então 6 horas você tem que estar em casa. No sertão, antigamente, dizia assim: eu vou cuspir e até o cuspe secar, você tem que retornar. Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Tem que ser na hora que eles querem e tem que ser muito rápido, inclusive. Essa conciliação, né? Todo esse contexto. Então, é um esforço de todo mundo, né? É um esforço da sociedade de compreender várias análises, vários olhares, né? Nós não estamos acostumados a perceber análises diferenciadas. Semana passada eu assisti um programa sobre poetas negros, né? Que a literatura não fala dessas pessoas, é como se eles não tivessem, né? Pode um samba, porque o samba é do pé do morro, então, mas não uma poesia, né? Mais, vamos dizer assim, mais erudita, como se fosse a questão, o aspecto da cor, da religião ou de gênero ou de opção sexual, que fosse dizer se você tem ou não tem aquele talento, ainda mais com arte, né? Então, a sociedade precisa abrir, né? Precisamos todos nós, né? Então, assim, quem não pensa dessa forma precisa abrir o seu horizonte
para esses novos pensamentos. E quem pensa e dimensiona essas perspectivas tem que, de certa forma, vamos dizer assim, convencer, seduzir, né, as outras pessoas desse mundo que tem que ser assim, inclusivo, alegre, participativo, né, com alternância de cargos, de funções, de homens, mulheres, homossexuais, né, negros, índios, todo mundo, né? Como se fossem pessoas, se fossem coisas, né? Como diz uma amiga minha muito engraçada, quando você diz assim, tinha muita gente, tinha não sei quem, ela falou, então tinha do pinico à bomba atômica. Então, quando você coloca todas as representações do contexto social, né, para participar, para dar sua ideia, para ser ouvido, né, e para se fazer ouvir, né, e ser compreendido. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente já teria que ter superado para o século XXI, mas que ainda não está tarde, né? Acho que a questão da pandemia, ela nos ensinou a ter uma convivência diária alongada, que não imaginava, né? Porque uma coisa é você ter uma convivência boa, sai de manhã, vai para o trabalho, volta de noite, ou volta às 6 horas, ou não volta, mas volta. Mas cada pessoa está na sua agenda, né? O filho foi para a escola, foi para aula de inglês, o marido foi trabalhar, a mulher foi trabalhar. A outra é exatamente, são 90 dias no mesmo contexto, né? Onde as relações, elas é você ter que fazer, né? Eu estava conversando com a minha mãe ontem, ela dizendo, eu nunca pensei que eu fosse achar tão interessante agora, quando eu chegar na casa de uma pessoa e a pessoa disser assim, fui eu que fiz isso aqui, eu vou me sentir altamente lisonjeada. Porque eu dediquei um tempo fazendo uma coisa, então eu sei o trabalho que dá. Eu tinha esquecido esse trabalho. É verdade, é verdade. Outro dia eu fiz uma live com uma amiga que é a Gabriela. A minha mãe tá dando um oi aí. Oi, mãe querida, te amo. Que é uma chefe de cozinha maravilhosa, Sheila, aqui de Curitiba. E é mais ou menos isso, né? Eu falo, meu Deus, a minha criatividade gastronômica terminou nos primeiros 15 dias da pandemia, né? Socorro! Então, quem sabe cozinhar, nossa, que dom, né? Que doar-se, né? Como é bonito isso, como é bacana, né? E, Sheila, e voltando à questão aí das políticas públicas, em especial da falta delas, né? Da falta de água, de saneamento. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente as dificuldades que as mulheres, em especial, sofrem, especialmente as do sertão nordestino, em relação à falta de água e à falta de saneamento. Eu não sei se você sabe, Sheila, mas nós estamos aqui no sul enfrentando a maior seca dos últimos 100 anos. É uma coisa absurda. A Janice está falando comigo. A Janice é a moça que ajuda a minha mãe e ela cozinha muito bem. Que bom, Janice. Obrigada por você estar aí. E cuidar também da minha mãe. Nós estamos enfrentando a maior seca dos últimos 100 anos. E é uma coisa que, para nós do Sul, é impensada, assim... realmente de não ter água e infelizmente as pessoas ainda, muitas não se deram conta e continuam jogando água fora, que é um absurdo, né? Mas enfim, a falta dessa política de água e de saneamento também atinge de modo diferente as mulheres, né? Enfim, por conta de ciclos menstruais. Né? Contexto Oi? Desculpa, cortou, não entendi. A água vai afetar de várias formas. Ela atinge, vamos dizer assim, primeiramente no contexto doméstico. Você não tem água para os afazeres domésticos, para a alimentação, para a higienização, né? Falta água. Falta água, mesmo na seca no sul, é diferente a experiência que nós nordestinos temos. É você simplesmente não ter água e não ter de onde tirar. É você ter vamos dizer assim, um vasilhame de 20 litros d'água. E aquele vasilhame de 20 litros d'água, ele ter que atender uma demanda de 3 ou 4 pessoas por 5 dias. Ninguém diz essas questões, né? Então, e no caso do Ceará, por exemplo, o Nordeste, pela localização geográfica do semiárido, é próprio do semiárido ter esses ciclos de estiagens, secas e estiagens. Né? Então, vamos dizer assim, em tempos normais,
sem mudanças, sem esse acirramento de mudanças climáticas, é como se o ciclo ele fosse mais ou menos previsível. Uhum. Cada 10 anos tem um ciclo de seca ou estiagem, que normalmente pode ser de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Tivemos agora, né, no início do século XXI, um período muito alongado de 5 anos de seca, uma seca muito severa, que só não foi muito desastrosa assim, para todas as atividades, porque no caso em particular do Ceará, porque nós não temos rios caudalosos, grandes rios, né? Mas aí nós temos grandes reservatórios de água. Então, assim, a água que chega, terminou nossa quadra chuvosa, a água que cai, ela é armazenada em açudes, em reservatórios, e existe uma boa gestão nessa distribuição. Mas, ainda assim, existe um segmento populacional que não tem acesso à água, que já não vai ter acesso à água agora, em novembro. Opa, falhou aí a internet da Sheila de novo. Aí, voltou. Ontem a minha internet deu um problema que hoje de manhã nem pude participar de uma reunião na Procuradoria porque ela deu um problema. E foi uma coisa por aqui. Então, como eu ia dizendo, você ter água, não ter água, não ter o acesso, né? E não ter de onde tirar, muda totalmente aquela sua realidade. Significa também que você está preso num cenário, né, de miséria, de falta de oportunidade, muito distinto, né? Então, é difícil a escola, é difícil o transporte para a escola, é difícil o acesso ao médico. E nós temos ainda, né, pouco no Sul, mas temos uma representação ainda maior de pessoas nessa situação no Nordeste. E eu dizia que aqui no Ceará nós temos uma boa gestão de águas. Tá? Pra você ter uma ideia, existe um documento, eu nunca consegui ver esse documento, e todo mundo que eu sei que trabalha na área aqui, que trabalhou, eu pergunto, alguns viram o documento e também não sabem onde ele está, porque ele não ficou nos arquivos do Estado, pelo menos onde deveria ficar. Em meados da 70, houve um governador se preocupou com o problema da água, né? Década de o quê que cortou? Em meados da década de 70, ele se preocupou com essa logística de gestão de águas no Ceará e daí criou uma comissão para trabalhar e para discutir como seria a gestão. Essa comissão foi a comissão que foi subsidiar nos anos 80, tá? Toda a estruturação de gestão de águas que veio a gerar essa política de águas que nós temos hoje. Que o Ceará, como São Paulo, foi um dos 5 primeiros estados antes da lei federal de política de recursos hídricos, já ter estabelecido disciplinamento por gestão por bacias hidrográficas e todas essas questões. Quer dizer, nós temos uma boa gestão desde então. Temos agora os novos desafios dessa gestão, né? Tipo, a decologia. Pensou nisso, né, Sheila? De verdade, pensou no bem comum, que é o que se espera de um gestor público. Hídrica interessante, né? O que falta agora? Falta agora a gente aprimorar essa política no sentido de pensar no cidadão, porque ela também foi pensada no cidadão, mas muito em relação à atividade. Então, assim, se eu tenho água reservada, em reservatório, eu posso atrair uma empresa, e aí eu digo que tem água e ela vem. Só que quando vem a seca, eu tenho um compromisso com a empresa. Então, existe todo esse questionamento, assim, por que a empresa vai competir com a pessoa no mesmo direito da água, quando a lei diz o contrário. Primeiro a pessoa, depois os animais, depois as plantas, depois, né, vamos dizer assim, no fim da fila é que vem as outras atividades. Então, essa questão da água no Nordeste, né, sobretudo para as populações de baixa renda, ela realmente é um problema a dificultar o trabalho da mulher e toda a comunidade, né? Porque assim, é um produto que, em alguns lugares, que não existe. E aí, realmente, fica delicado, né? Você trabalhar assim. Mas nós temos aqui no Ceará uma engenheira, a Zita, que ela foi uma engenheira que trabalhou na construção do Castanhão, que é o maior açude que nós temos. Então, assim, você imagina, né, isso nos anos 80, assim, tá perto. Sim, mas tá perto, mas nós não tínhamos mulheres no comando de uma obra arrojada dessa forma, assim, conduzir toda a peãozada, executar o projeto,
né? Então, assim, eu digo assim, você é um monumento, Zita, porque, de fato, ela venceu uma barreira, né? Sim. Então, nós precisamos ter oportunidade que outras mulheres vençam todas essas barreiras e venham efetivamente lidar na elaboração de políticas públicas que possam, vamos dizer assim, aprimorar esse bem-estar relacionado à água e a outras questões de interesse coletivo de todo mundo, né? Com certeza. Sim, e é o que eu penso, né? As mulheres têm um ciclo menstrual, então isso é natural, é por isso que nós conseguimos, né? Enfim, gerar vida, mas a dificuldade de não se ter água, e é o que eu falo sempre em relação às mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, largadas na rua. Então, assim, essa sororidade, né? Essa empatia que nós mulheres temos que ter pelas outras mulheres, em especial quando faltam políticas públicas mínimas, como acesso à água para essas populações também, né, Sheila? E a questão do saneamento, né? O saneamento que também é tão primordial para a saúde coletiva, né? E até mesmo para o desenvolvimento mínimo das pessoas, mínima dignidade da pessoa humana, né? Não conviver no meio do esgoto, né? É o mínimo do mínimo, né? Aqui nós temos uma política do Estado com a população em situação de rua, que existe um container, e nesse container tem um chuveiro e toalha, né? Uhum. Moradores em situação de rua, homens, mulheres, eles podem. Existe uma canalização de um cano da companhia de água e esgoto, né? Então, para colocar água no chuveiro e para a água entrar na tubulação, né? Na rede de esgoto. E aí as pessoas podem chegar lá e tomar banho, né? Ó. Vamos dizer assim, se higienizar e sair, né? Uhum. O problema, lógico, que isso não é o ideal, porque o ideal é você não ter a população em situação de rua, né? Mas é uma ajuda para o bem-estar e para a higienização das pessoas. E uma coisa curiosa, por exemplo, esse que até eu conheço, ele fica próximo, fica no centro, fica próximo da Santa Casa. E as meninas, as servidoras que trabalham lá, estavam me contando que as pessoas que frequentam ali, elas acham ruim o morador em situação de rua. Que outros moradores de rua de outras áreas da cidade venham usufruir daquele benefício. É como se eles achassem que aquela água vai faltar, vai tirar deles e vai faltar se outras pessoas, né, não vierem usar o mesmo benefício, né? Mas é sempre esclarecido que não. Então, a gente tem uma realidade social, uma realidade urbana hoje, muito delicada, vamos dizer assim, o fruto de uma grande desigualdade que vem e que tem se acirrado absurdamente, né? Então, assim, quando o cenário, o pânico da doença, coronavírus, né, Covid-19, encerrar, a gente vai, efetivamente, eu acredito, ter uma grande radiografia da nossa desigualdade, né? Nós já temos essa, mas assim, vai ser uma radiografia, vamos dizer assim, estarrecedora, né, disso aí. Então, essa radiografia, ou o prenúncio de todo esse resultado, ele já é sabido hoje. Então, assim, as políticas públicas, elas já podem começar a ser pensadas nessa perspectiva, né? Como as pessoas vão se colocar, como você vai ter oportunidade de trabalho, como, de fato, trazer uma redução dessa desigualdade, que atividades, né, são tão bem aquinhoadas com valores e recebimento de dinheiro público, com vantagens e facilidades, e outras não. Quer dizer, por que o pequeno produtor, o pequeno trabalhador, ele tem que se virar como um mérito, mas ele não teve apoio em todo esse processo, né? Agora,
os bancos tiveram apoio. Nenhum banco privado falou assim, olha, eu estou comovido com o cenário, eu vou emprestar dinheiro ao pequeno produtor, ao pequeno empreendedor, com juros baixíssimos, eu vou arcar com isso aí. Não, ele disse, se o governo me der o dinheiro, eu empresto com a garantia de que qualquer coisa ele vai bancar. E ainda assim, né, esse auxílio, ele não saiu. Então, assim, nós precisamos realmente verificar nos diversos segmentos da sociedade como efetivamente essas ações e essas políticas públicas elas têm que se efetivar. Porque não basta só você ter a boa ideia da política pública sem ter também um controle. Assim, quais são os indicadores de que aquela política aconteceu? Né? Essa foi uma das um dos pontos de surgimento das políticas públicas nos anos 30 nos Estados Unidos. O pessoal que trabalhava sociologia, economia, dizia assim, mas como a gente vai basear, em que a gente vai comparar que aquilo deu certo ou que não deu certo no benefício das pessoas? Então, a necessidade de você ter indicadores. Bom, a gente quer atingir o segmento de população em situação de rua, a gente quer atingir e resgatar a questão preventiva da saúde das comunidades indígenas e quilombolas. Então, quais os indicadores, o que a gente acha que deve ser feito para isso e como eu vou efetivamente comprovar que isso deu certo e vai dar cada vez mais certo? Quais os indicadores que eles precisam acontecer e que eu vou ter como aferir, conferir, né? Senão fica parecido com aquela história da política do governante daquele momento. Você não tem como, né, comprovar depois qual foi o ganho, né? Qual foi a abrangência. Por exemplo, quando você diz, quando a mãe tem uma escolaridade, né, o filho tem uma outra escolaridade. Né? O meu avô, ele não era muito, assim, não tinha muita alfabetização, era um homem muito rústico, meu avô materno. Uhum. E era uma pessoa que tinha uma terra pequena, mas era um agricultor, né? Vamos dizer. Então, ele teve 4 filhos. Todos os 4 filhos ele colocou na escola. Nenhum deles chegou no nível superior, mas todos os netos dele, todos fizeram faculdade. E uma grande parte dos bisnetos já tem pós-graduação, ou se encaminha. Quer dizer, você tem uma matriz, né, que valorizou o estudo e o ensino, e isso vem numa sequência, né, grande de colocar. Então, assim, a minha mãe e as minhas tias não terminaram, não foram adiante, mas elas sabiam da importância e foram em cima dos filhos nesse sentido. Então, é claro que se alguém na casa tem uma escolaridade, isso vai se refletir sobre os outros. Esse é um indicador que todo mundo sabe, né? Então, se alguém tem água tratada e esgoto tratado, você vai deixar de ter doenças que vão se refletir no bem-estar para você trabalhar, para você produzir, para aprender, né, para ensinar. Então, essas questões elas são importantes, você ter esses pontos que vão lhe dar. É como, né, no trabalho acadêmico, a gente diz assim, é o estado da arte. Até aqui, eu vi que isso aqui deu certo, por isso, por isso, por isso. Então, o que mais pode dar certo? E como eu vou conferir esse plus que eu quero que dê certo, né? Agora, também, nós precisamos, da sociedade, cobrar isso aí. Qual é a política pública? Assim, qual vai ser a política pública de cada uma das nossas cidades relacionada à questão da arborização na cidade? Qual vai ser a política pública de inclusão de espaços coletivos, né? Qual vai ser a política pública relacionada à questão da moradia, não um cubículo que mora ele 4 pessoas e que aí tinha que ir para a rua no Covid porque simplesmente a casa não cabia. Né? Não tinha como ficar, né? Uhum. Então, assim, não é porque a pessoa era só irresponsável, né? E a China não estava ligando, simplesmente ela não tinha uma opção. É tão fácil julgar o outro, né, Sheila? Tão fácil a gente, do alto da nossa sabedoria, né, achar que a gente pode julgar o outro, né? Com certeza. A Maria está comentando aqui,
o controle das políticas públicas é fundamental. E realmente, Sheila, você traz um aspecto que é muito importante para nós como cidadãos, no momento até de escolhas de políticos, mas enfim, da política de modo geral, que é ter os bons projetos, mas esse controle mesmo, essa métrica, né, de cobrar, de ver efetividade. E uma coisa que me causa muita, não estranheza, mas chega a me dar raiva, é a descontinuidade das políticas públicas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes há uma ideia boa, um projeto bom de algum determinado gestor público, e que depois não é dada continuidade, né? Como é que a gente podia quebrar esse círculo vicioso aí? Eu acho que a gente tem uns espaços onde isso pode ser cobrado. Portal de transparência, onde pode ser verificado aquilo que começou e que parou, né? Uhum. Eles podem aferir e dar esse resultado. A população pode reclamar. Você vê que agora nesse governo, algumas questões que a grande maioria é desarrazoada, mas umas que eram absurdamente desarrazoadas, as pessoas reclamaram e houve uma retração e aquela situação, bem ou mal, não se concretizou. Então, Sim. acho que precisam ficar atentas a toda essa questão. O Ministério Público, Exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, né? Que queriam simplesmente acabar com o Ministério do Meio Ambiente e a população reagiu e houve embora agora um desmonte muito grande, mas enfim, né? É um exemplo. E a bolsa dos alunos de pós-graduação, que todo mundo foi à rua, todo mundo reclamou, então houve não ficou no mesmo nível, mas não acabou como seria dito que acabaria. Né? E esse é um aspecto. O outro aspecto que eu acho é que existem, por exemplo, na questão municipal, né, o Estatuto da Cidade, você tem muitos conselhos de deliberação das questões, e muitas vezes existe o preconceito de achar que a pessoa, né, que o senso comum, ele não vai saber, vamos dizer assim, proclamar aquilo que é de interesse coletivo para a cidade. Como se as pessoas não vivessem naqueles lugares, né? E como se elas não soubessem a sua dificuldade de tomar um transporte coletivo, o espaço que ela anda, a calçada que não é adequada, né? Sim. A demora do percurso de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, esses pequenos conselhos que agora foram todos, né, vamos dizer assim, desmontados, eu acho que eles são importantes em toda essa questão. Você vê comitê de bacia hidrográfica, todos esses comitês, todos esses pequenos conselhos, eles são, acredito, uma forma de você ter um controle sobre aquela política mais ou menos, né, direcionada. E a outra questão, que aí essa cabe do cidadão de cada um. Né? Então, assim, todo cidadão tem que pensar e tem que entender que ele é o dono da cidade, no sentido da cidade ser boa para ele, mas ela tem que ser boa para ele e para o outro. Então, ele tem que participar e colaborar nesse sentido. Né? Não adianta... Não adianta... Ao mês passado, eu vi uma frase do Henrique Leve que ele diz assim... quando eu garanto o seu direito, eu amplio o meu. Ai, que perfeito. Então, esse é o contexto. Quando você trabalha nessas questões, então, assim, se eu olho para o seu direito, eu também estou olhando para o meu. O meu está até ampliando, porque eu vou ter mais aliados naquele direito, naquela abordagem. Não é? Então, acho que esses controles, eles são importantíssimos nesse sentido. Não é? E aí vamos aprimorando outras questões. Você pode ter painéis, onde do mesmo jeito que você tem um painel de quanto é recolhido de imposto, quanto é recolhido de IPTU, né? Quanto é recolhido de operação urbana consorciada, e pelo estatuto esse valor da operação urbana ele vai destinado à questão fundiária. E cadê essa questão? Né? E cadê a contrapartida social daquela operação urbana?
Assim, aqui em Fortaleza a gente tem algumas operações urbanas, e aí o que acontece? Tem um embelezamento em torno do empreendimento que vai se beneficiar daquele embelezamento da via, né? Sim, Então, sim. a partida coletiva, ela deixa muito a desejar. Não existe o controle, quais os indicadores de que... E cadê uma comprovação de que essa contrapartida aconteceu? Existem inúmeras, né, inúmeros aspectos e que também precisam ficar claros para a população. E essa publicidade de esclarecer é uma publicidade que a gente deveria exigir. Os governos, né, o executivo, o legislativo, o executivo, sobretudo, municipal, estadual e federal, eles gastam muito numa autopromoção, mas ele não esclarece para as pessoas, olha, é importante ter esse lugar aqui, construir com um prédio mais alto, porque vai trazer esse ganho para a cidade, você vai centrar custos. Isso precisa ser claro para a pessoa pensar e dizer, mas será que é isso mesmo? Uma prestação de contas mesmo, né? Eu lembro o Guilherme, uma vez quando ele veio aqui em Fortaleza, a gente descia numa avenida e aí ele falou assim, nossa, a gente estava saindo de um plano mais alto para um plano mais baixo na cidade. E ele dizia assim, nossa, a gente chega assim, vai andando e já vê logo o céu. E eu falei assim, como assim? O céu está aí, toda hora a gente vê isso. Não, você não está entendendo, é porque aqui você não tem essa realidade. É porque nas cidades com uma verticalização muito grande, quantas vezes você desce na rua, você só vê o prédio. Então você tira essa paisagem, né? Então as pessoas precisam entender por que vai mudar a lei para favorecer determinados empreendimentos e eu vou tirar a minha vista da cidade, uma coisa que é tradicional do meu cotidiano, da minha vista, né? Então essas questões elas precisam ficar claras. Vai acontecer isso e vai ter esse ganho, mas vai ter esse custo paisagístico, esse custo ambiental. Então vai querer o custo ambiental? Não, não vamos querer, né? Porque essa variável ambiental ela tem que entrar em todas as políticas, como a gente já viu, senão fica complicado, né? Com certeza. Mas e a questão da continuidade é difícil, né? Difícil cobrar que um Você... continue o projeto que era bom, que funcionava, né? A gente tem aqui um exemplo, Sheila, que é quando eu vim morar aqui, já não existia mais, eu moro aqui há 20 anos, mas é a chamada família Folha, que era para ensinar as pessoas a separarem os resíduos. Aí veio a história do lixo que não é lixo, que é o reciclável. E os curitibanos mais antigos têm isso muito galgado em si, mas as novas gerações perderam, porque não se deu continuidade, sabe? Então é difícil, né? Como dar continuidade a essas políticas públicas que funcionam, que têm aí indicativos que são bons, que são eficientes, mas que não se continua, né? Porque ela não tem uma veiculação adequada, esclarecedora, não é? Quando ela tem uma veiculação esclarecedora e muda ou o nome ou muda outra polícia, você vai dizer, e aquilo que estava lá, por que não? E aí a pressão social vai funcionar nesse contexto, não é? Assim, aquilo que existia não era tão bom, né? Aqui no Ceará, nessa história do resíduo, a gente tem uma expressão antiga, uma expressão rural, que é rebolar no mato, né? Quando um bem é inservível, né, as pessoas mais antigas, elas dizem, não, vou rebolar no mato. Mas por que era essa expressão? Quando você dizia rebolar no mato, o resíduo dessa época era todo orgânico. Então as pessoas tinham ali, né, galinha, os bichos domésticos, os animais domésticos, você jogava sobra do alimento, casca, disso eles rapidamente, era uma compostagem diferente, vamos dizer Era assim. uma vantagem. Eles davam conta daquilo ali. Essa expressão ficou né, na consciência, no imaginário das pessoas, e as pessoas mais antigas, ainda mais velhas, elas ainda dizem. Então, se uma pessoa jovem de hoje, ela não vai entender se rebolar no mato. O que é isso? Né? É como esse projeto aí. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desconstruir, né, o antigo dessa perspectiva, porque hoje você está na cidade, e mostrar a importância desse rebolar dentro de recipientes, né, seletivos, vidro, papelão e tal. Mas eu acredito que a veiculação sobre a política, né, adequadamente, os indicadores, né, e os conselhos, eles vão ter uma condição de fazer essa reverberação de atuação da população
na cobrança. Acho que se a população não for atenta, não ficar atenta e não cobrar, não participar, né? Hoje em dia, com essa loucura, as pessoas dizem, eu não quero saber de política. Tem que saber. Né? Sim, Tem sim. que Gosta de política é governado por quem gosta, né? E nem sempre quem gosta nos representa. Então, realmente, eu penso que a gente tem que começar a mudar um pouco essa visão. Eu mesma tenho refletido muito sobre isso, Sheila. A necessidade de a gente mudar e participar cada vez mais, né? Nós que somos professoras, temos a educação como nossa linha mestra, né? Eu nunca me esqueço que uma vez no encontro da Prodab, e entraram vários professores amigos nossos aqui, eu não vou falar os nomes porque eu me perdi aqui, enfim, mas vários colegas nossos estão aqui, muito obrigada pela presença de todos. Você me comentou alguma coisa assim, antigamente se escovava o dente com uma canequinha, não sei se você lembra disso, eu nem sei onde a gente estava, mas é que como eu sempre aprendo muito com você, eu não me esqueci disso. Se usava uma canequinha para escovar o dente e daí enxaguar a boca com aquela água que está ali. Agora, num determinado momento, eu espero que ninguém mais faça isso, né? Mas ainda se faz, deixar a torneira aberta enquanto escova o dente. São pequenos atos, né? Mas que no contexto total geram diferença, né? Se você olhar, por exemplo, as pessoas mais antigas no contexto rural, o que elas faziam? Elas estavam aqui lavando uma louça e como não tinha essa estrutura do saneamento, aquela água que descia, ela ia para um pomar. Então, era a reutilização da água. A água do banho, né, ela ia para um local desses. Então, essas práticas, elas estão no senso comum. Sim. Então, eu acho que nesse coletivo de políticas, uma das coisas que a gente precisa é exatamente trazer de volta esse senso comum. O Ricardo diz que a razoabilidade ela é exatamente isso, você ficar dentro daquele senso razoável que cabe, né, com todo mundo. Você não precisa ser o acadêmico, o intelectual, o prêmio Nobel, nada disso. Aquilo na cabeça de todo mundo. Quando você olha, você vê. Isso faz sentido. Isso não tem... Né? Então, acho que tem que mobilizar, né? Todos nós temos que nos contagiarmos para esse, vamos dizer assim, essa fase de enamorar a nossa situação, a nossa realidade e o nosso processo de reconstrução, que acho que está muito demolido. Então, a gente tem que fazer, que começar a fazer. Né? Temos que... Perfeito. Minha querida, que bom estar com você. Gente, hoje é um dia muito especial. Hoje é aniversário do meu pai, meu falecido pai amado, que está sempre comigo. Hoje também é aniversário do meu compadre, do Inca. Amanhã é aniversário da Elsa, minha querida amiga irmã, que sempre está aqui com a gente. E do Marquinho, que é meu outro amigo irmão. Então, entre hoje e amanhã, Sheila, algumas das pessoas que eu mais amo fazem aniversário. E eu fiquei muito feliz que você está comigo aqui hoje. Eu tinha te falado, né? Para a gente comemorar. Muito obrigada pelos seus ensinamentos. A gente já vai encerrar para poder deixar salvo para outras pessoas assistirem. A gente tem 1 minuto, Sheila. Obrigada, minha querida. Beijo bem grande. Um beijo enorme, um beijo a todos os colegas. Muito obrigada, Guilherme, em especial pelo apoio da Prodab, todos os professores que estavam aqui conosco, os meus mestres, que eu tenho a alegria de ser amiga. Gente, vamos nos unir cada vez mais para defender a nossa Constituição da República Federativa do Brasil. E é isso, gratidão, empatia, né? Essa sororidade em especial com as mulheres. Tem muita gente comentando aqui, o Guilherme, excelente entrevista, a Anne, vocês são um orgulho, tenho aprendido muito com vocês, a Elsa também está agradecendo, o M. Duarte, um grande parabéns ao papai e grande abraço virtual. Isso aí, onde quer que ele esteja, minha gratidão. Amigos queridos, obrigada, Sheilinha, um prazer enorme falar com você, tudo de bom, gente. Semana que vem, não, hoje é quarta, domingo, eu vou conversar com a Eliane Moreira, que é a nossa amiga do Pará, que é membro do Ministério Público do Pará, e vai ser super legal também, eu espero vocês aqui. Obrigada, tá? Um beijo enorme. Tchau, Sheila. Tchau, beijo. Obrigada.